Vamos falar hoje sobre a queda de Sansão. Pois é, houve uma tentativa de Deus aí, porque ele viu que os outros juízes, todos tropeçaram, né? Todos eram pessoas deformadas que foram tratadas, deram certo, mas tropeçaram no mesmo ponto. Não deixaram sucessores. E nós vemos que Sansão vai viver este mesmo processo. Só que ele não nasceu com deformações. Ele era um homem aparentemente limpo, santo. Ele cresceu com um voto, não é? O voto de nazireado. Ele era um homem completamente diferente dos outros. Nunca tinha bebido bebidas fortes, né? Era um homem realmente diferenciado pela sua consagração. Mas pelo jeito, não deu certo, né? Ele também acabou caindo no mesmo mal de todos os juízes. Mas para falar sobre um juiz bíblico, deste período especificamente, nós precisamos sempre retomar o conceito do ciclo da rebeldia de Israel. Vamos então ver nessa imagem como funcionava este ciclo. Então, o povo de Israel, durante esses 400 anos, agia da mesma forma. Eram rebeldes e idólatras, se misturavam com os povos estrangeiros. Aí eles eram oprimidos por um povo vizinho. Este povo vizinho, como nós vamos estudar hoje, os filisteus, dominavam por muito tempo, no caso da história de Sansão, 40 anos, trazendo miséria e destruição. Aí o povo se arrependia e clamava a Deus por livramento. Então Deus, por misericórdia, enviava um juiz. Esse juiz comandava um exército ou uma guerra direta e derrotava os inimigos e expulsava este povo que oprimia. E aí o juiz governava por um tempo, depois ele morria e aí tudo acontecia novamente. Então, a figura do juiz é a de um comandante do exército, porque trazia o livramento da opressão estrangeira. Ele também governava e, é claro, ele julgava as causas do povo. Então, para nós falarmos sobre essa parte final da história de Sansão, vamos começar lendo o capítulo 16 de Juízes. Vamos lá, Juízes capítulo 16, versículos 1 a 3. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta, e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram, às escondidas, na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até ao raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até ao cimo do monte que olha para Hebrom. Então veja nesse mapa que Sansão resolveu ir para uma cidade filisteia chamada Gaza, está ali no lado esquerdo, né? Aliás, o nome Gaza é um nome conhecido até hoje, deu nome para a conhecida faixa de Gaza, né, de ocupação palestina atualmente. E em Gaza, ele começou a ter relacionamento com prostitutas. Bispo G, começa uma degradação moral absurda, porque até então tinha casado com a filisteia e tal. De repente deu uma revolta em Sansão e ficou muito pior do que antes. Na verdade, a reação deveria ser a seguinte, né? Ó, Deus está te avisando que é roubada você ficar se relacionando com filisteia. Mas não deu certo, ficou pior. Ficou pior e a gente percebe que, de uma forma até absurda, ele queria provar para si mesmo que estava tudo bem, né? Então, ele está lá e Gaza quer dizer forte. Então, ele está lá num local forte e aí ele mostra que ele ainda é forte, poderoso e chega e arranca os umbrais da porta, vai até o monte, joga, querendo dizer, ó, eu sou forte ainda, mas a realidade é que ele só tinha força física, mas a espiritual já estava decadente. Porque qual o objetivo de levar as portas da cidade e jogar no monte? Quer dizer, cada vez mais ia ficando transparecendo assim, a todos inclusive, a deformação e a decadência que ele estava tendo, né? Infelizmente, deixou de enxergar como um verdadeiro nazireu, um consagrado. Ele poderia ter buscado a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, que iria encontrar sem dúvida, mas infelizmente preferiu entrar nesse processo de decadência. Ele deixa até a porta apontada de uma forma estratégica, porque ficava apontada para
o Monte Hebron, né? Então você vê que ele aponta para nordeste, né? Vamos colocar o mapa de novo, que eu acho que vai ajudar esse entendimento. Ele leva até o cimo de um monte, e ó, tá vendo? Ele coloca em direção a Hebron. Então fica mais ao sentido leste, né? Mais ao sentido oriental. Então acaba tendo aí, porque tem um vale nessa região, depois ela volta a ser uma região montanhosa. É curioso, um homem que, como o Bispo G explicou na última aula, extremamente forte fisicamente quando possuído pelo Espírito, mas na sua alma muito fraco, frágil, né? E a fragilidade, quando Satanás ele percebeu a fragilidade, Satanás começou a investir nisso. Exatamente isso que acontece com o homem. Se o homem ele não anda com uma conexão espiritual direta com Deus, Satanás ele vai trabalhar onde? Na sua fragilidade. Então por isso que as pessoas, quando elas têm um encontro com Jesus, elas começam a se fortalecer e tudo mais. Você pega, vamos supor, uma pessoa que foi viciada em cocaína. Ela vai lá, Deus a liberta da cocaína. Quando ela se desvia, ela volta para o vício e pior, ela acaba agregando outros vícios. Por quê? Porque o inimigo sabe que ela tem aquela fragilidade, que é o caminho mais rápido para fazer com que a pessoa fique dominada e seja, é claro, roubada. Então, era exatamente isso que aconteceu com Sansão. Satanás percebeu a fragilidade e falou, a melhor forma de eu afastá-lo de Deus, porque a força de Sansão estava vinculada à possessão do Espírito Santo. Então, eu preciso quebrar esse voto. Como eu vou quebrar esse voto? Não era um animal morto. Tentei o animal morto ele até comeu mel, mas ficou só naquilo. Tentou outras situações, mas provocações, os filisteus, enfim. E aí ele vai tentar o quê? Eu preciso quebrar o voto cortando o cabelo. Eu preciso quebrar esse voto. E qual o caminho? Mulher. Por muitas vezes viu que o caminho era a mulher, e é isso que Satanás... Então começou com uma mulher, um casamento com uma filisteia, e agora estava com prostitutas. Então há uma degradação moral na vida de Sansão. E uma coisa assim importante, o apóstolo nos ministrou sempre, para nós ficarmos assim atentos. Por exemplo, vou dar um exemplo assim muito marcante de como as coisas podem muitas vezes dar a impressão que estão caminhando tudo bem, mas a pessoa já está envolvida pelo diabo, né? Então, a história do filho pródigo é interessante, que o filho pródigo pega a herança do pai, ele vai para uma terra longínqua e ele fica lá usando a herança do pai. Quer dizer, a herança do pai durou um bom tempo. Ainda, inclusive, ela deve ter durado na época ainda que começou a fome. Mas na hora que ele precisava da herança, ela tinha acabado e havia uma ilusão. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque o diabo, o que ele quer? Ele quer que nós achemos que vai tudo bem. Não, pequei, comi já no corpo morto, não deu nada, estou tranquilo. Bom, já guerrei com os filisteus, não deu nada. A prostituta, não deu nada. Vou mostrar, estou forte, mas a realidade é que essa herança do filho pródigo estava durando ainda, mas ela tinha um fim. E ele estava chegando próximo desse fim. É aquela coisa do não pega nada. Não pega nada. Não aconteceu nada. E aí as concessões são abertas. Aliás, a palavra-chave hoje é a concessão, né? Porque ele vai abrindo essas exceções e ele vai permitindo que o diabo vá entrando. Então, essas exceções, aliás, que Sansão vai abrindo, vai roubando a sua vida. Eu vou usar um exemplo, Bispo G, que é o exemplo da luz, da lâmpada. Então, eu sempre explico para uma pessoa que está se afastando da casa do Senhor como é que funciona. Imagina um lugar completamente escuro e uma lâmpada no centro. Quando você está perto da lâmpada, você tem o potencial máximo de visão naquele ambiente. Então você tem 100% de visão ali. À medida que você vai se afastando da lâmpada, você vai perdendo, né, a força daquela luz. Então, talvez quando você chegar aqui nesse lado, né, tira o GC agora da tela que acho que vai facilitar a explicação. Então imagine que eu estou aqui no centro, eu estou aqui perto. Então, essa aqui é a luz, minha mão fechada. Essa aqui é a pessoa que está perto da luz. Então ela tem a visão de tudo que está ao redor dela, 100%. Quando essa pessoa ela vai se afastando, ó, quando ela chegou aqui, está mais escuro. Claro que vai estar mais escuro. Ela tem 50% da visão. Só que para ela acha que ela ainda está no controle. Por quê? Ela não deixou de enxergar. Não, mas eu ainda enxergo. Só que você não enxerga tão bem. Você enxerga fraco.
mas você ainda enxerga. Ah, mas eu enxergo. Só que hoje é 50% de visão que com esforço você enxerga. Aí quando você vai se afastando, daqui a pouco, ó, já que está aqui 90%. Chegou no 90%, a pessoa já enxerga muito, muito pouco. Mas ela tem a falsa ilusão que o fato de enxergar ainda se torna ainda uma zona de segurança. Só que chega uma hora que ela sai. Quando ela sai, ela já está nas trevas. Só que quando ela chega nas trevas, ela não enxerga mais. E aí Satanás já abraçou e já levou e já conduziu para onde ele quer, que é a morte e a destruição. Então é o processo do que? A pessoa tem essa ilusão. Eu ainda estou no controle porque estou enxergando menos, mas eu ainda enxergo. Não é? E é grande mentira, porque é um processo de destruição. Então Satanás, ele vai trabalhando esse processo de forma inconsciente, imperceptível, e porque a pessoa vai se acostumando, porque o nosso olho se acostuma com a luz, né? Então está 50% mais escuro, mas o olho se adaptou um pouco, com dificuldade eu enxergo. E assim vai. E infelizmente tem pessoas que não voltam. Olha, os casos de Sansão, né? Ainda que ele no final da sua vida matou muitos filisteus, que era o seu chamado, a vida dele acabou ali. E é interessante, né, o que você está comentando, porque muitas pessoas falam assim, não, a hora que eu quiser, eu paro. Né? Mas quando é que vai querer? Até que ponto? Já não te dominou e você não percebeu, né? Então, era o que estava acontecendo com ele, já estava dominado e estava percebendo. Então, ele se iludia com aquilo que estava acontecendo ao seu redor, aquilo que era um potencial humano, mas, infelizmente, a luz realmente já estava bem difusa. Você sai do centro da vontade de Deus. Então, a luz é o centro da vontade de Deus. E a pessoa, quando ela vai se conectando, por exemplo, se eu ir na igreja frequentemente, tudo acontecendo. Quando ela começa a se desconectar da igreja, é isso que acontece. E aí você fala com ela que ela está na metade do caminho ainda, e você fala, ó, volta para a igreja, se firma, é importante, ficar mais próximo da luz. Não, mas eu ainda estou enxergando. Eu sou a igreja, aqueles papos, né? Eu estou aqui lendo a Bíblia. Não, eu preciso ir, eu acompanho à distância, e assim por diante. Só que isso é um processo que daqui a pouco não tem mais distância, já se contaminou com pessoas, com manipulação, com mentiras, não é? Então, cuidado, porque foi exatamente isso que aconteceu com Sansão. Sansão, ele começou a abrir exceções. E a nossa vida de santidade, o apóstolo nos ensinou, é uma vida radical. Sim, sim, não, não. Então, essa exceção que é aberta, ela é a brecha necessária para entrar a destruição. Hoje aquela fendinha na pedra, que sai um pouquinho de água, amanhã pode ser realmente um grande buraco e que você não consegue mais controlar e fechá-lo. Então, muita atenção, por isso que Jesus falou lá em Mateus 26, 41, né? Vigiai e orai. Não é? O espírito, ele está pronto, mas a carne, ela é fraca. Essa mensagem cairia muito bem para Sansão. Vamos continuar lendo o capítulo e ver o que aconteceu com Sansão. Vamos lá, Juízes capítulo 16, versículos 4 a 6. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então, os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram, persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar. Sansão se apega a uma mulher chamada Dalila. Bispo G, até pelo texto, Vale do Soreque e tudo mais, é visível que essa mulher é uma mulher diferenciada, né? Não era só uma bela mulher, era uma mulher que tinha algo por trás, né? O Vale de Soreque era um vale requintado, então Soreque quer dizer vinha selecionada. Então era um local fértil, era um local muito bom e obviamente Dalila deveria ser uma mulher bem selecionada, uma mulher fina, refinada, e isso a gente percebe que já vai e começa a dominar o coração dele, até pela forma que ela conduz as coisas, a gente percebe que ela tinha um outro, vamos dizer assim, uma outra linhagem já um pouco mais aprimorada de mulher. Aqui a gente vê
uma fortuna em dinheiro que os filisteus oferecem para ela. E quem foi falar com ela, pelo menos aqui a palavra deixa bem claro, né? Os príncipes dos filisteus. Então já vê um relacionamento direto, né? Com os homens mais importantes deste povo inimigo de Israel. Então Dalila, começa um processo constante em tentar descobrir o segredo da força de Sansão. É claro, ali Sansão já estava perdido, né? Se relacionando sexualmente, já estava um homem completamente prostituído. E a cada noite ela ia, na malícia, ganhando o coração dele. Vale dizer, e falamos isso na última aula, que a adoração dos filisteus era a um deus chamado Dagon, uma entidade que era meio peixe, meio homem, que eles vieram das águas. Né? Que seria assim uma sereia, entre aspas, né? Porque a sereia, da mitologia, é uma entidade que seduz, que atrai os marinheiros e os leva para a morte. E Dagon era semelhante, só que era masculino. E Dalila, por interessante que pareça, quer dizer fraco. Dalila quer dizer fraco, quer dizer, olha aonde ele está começando a se envolver, né? Ele sai da prostituta, olha o raciocínio, ele sai do lugar chamado Forte, que é Gaza, com uma prostituta. Ele vai para um vale, onde é um vale de vinhas selecionadas. Ele chega diante de uma mulher chamada Dalila, que o nome dela é Fraco. Então já está indo mesmo para um processo de desqualificação e de engano, de roubo da vida dele. Meu Deus do céu. E ali ele começa a se relacionar e ela vai fazendo um jogo com ele. Só que ele achava que estava fazendo um jogo com ela. Então ele começou com 3 tentativas a brincar com Dalila. Então primeiro ele fala, olha Dalila, se você me amarrar, né, com tendões frescos, 7, eu vou ficar fraquíssimo. Aí amarrava Sansão e quando vinha os filisteus ele rasgava. E ele não se tocava, que a mulher queria o mal. Então ele achava assim, não, Dalila, Dalila, tá vendo? Ela quer que eu fique demonstrando a minha força para ela. Então ele achava que ele estava em cima. Não, imagina, ela quer que eu mostre, que ela chama os filisteus porque para demonstrar tudo aquilo que eu tenho de força. Segunda tentativa, amarra com cordas novas. Aí amarrou com cordas, rasgou de novo, aí ela... Você está mentindo para mim, Sansão. Você não me ama. Você fala que me ama, mas você não corresponde com a prova de amor. E assim vai. Não, então agora, pega minhas tranças, põe elas 7 tranças no tear e prende com prego. E na hora que os filisteus vieram, ele levou tudo o tear. Só que a gente percebe que ele vai brincando e é o jogo perigoso. Porque ele fala de corda. Corda já te remete a fio. E a trança. A trança. Depois ele vem agora as tranças no tear. Então ele já apontou, cabelo. E os tendões também, tem um formato comprido, né? Isso. Então ele vai brincando com isso, achando que está por cima da situação. Quando ele percebe, ele já está tomado na alma, porque é o que ela conseguiu. Ele vai abrindo as exceções, vai se misturando com aquele sentimento, e aí é roubado. E essa é a parte triste do espírito de fascinação. Porque é o que acontece com muito homem ou mulher, enfim, que tem amante. Então ele acha que está por cima, né, brinca, dá presente, daqui a pouco a amante começa a fazer um jogo com o cara. Começa a ditar as regras, começa a pedir dinheiro, ameaça toda hora. E aí, aquele homem machão que achava que estava por cima, que podia fazer o que quiser, agora estava enrolado, está com a sua reputação em jogo. E exatamente isso é a história de muitas pessoas que têm amante. Né? E é engraçado que a fascinação é algo tão terrível, que ela sempre tinha homens dentro do quarto, filisteus. E ela gritava, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Poxa, uma vez, 2 vezes aconteceu, pera um pouco. Onde é que esses homens estão? Por que eles estão dentro do meu quarto? Abre o olho, Sansão. Quer dizer, você vê como ele queria se enganar, ele queria manter, porque aquilo dominava tanto, que ele ignorava algumas coisas que ele percebeu que estavam realmente fora daquilo que era o normal. Estava sendo roubado e, infelizmente, não discernia mais. Né? Pois é. Vamos ler o que acontece com Sansão após estas 3 tentativas.
Vamos lá, Juízes capítulo 16, versículos 16 a 21. Importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre de minha mãe, se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força, e disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. Tá aí o resultado da brincadeira de Sansão. Ficar como um animal num cárcere empurrando moinho. Aliás, a imagem é essa, porque quem empurrava moinho era animal, não é? E ele nem tinha tanta força para estar agindo como um animal ali, até porque o cabelo dele estava cortado. Agora, acho que a frase-chave, né, Bispo G, é esse versículo 16. Apoderou-se da alma uma impaciência de matar. Onde era o problema? Na alma. Porque o Espírito Santo agia, o Espírito Santo o possuía, mas a alma, os afetos, o coração, ele foi entrando naquele ambiente dos filisteus. E aí ele revela o segredo para Dalila. Dalila age rapidamente, era uma mulher comprada, era filisteia, e ele acaba, quando ele foi logo preso, arrancam os olhos. Interessante essa figura de arrancar os olhos. Por quê? Porque no espírito, Sansão era um homem sem visão. Ele tinha unção? Tinha. Mas unção sem visão se esvazia. Então ele era um homem que ele nunca enxergou o chamado dele. Porque o chamado dele era destruir filisteus. Só que ele estava se relacionando com os filisteus. E aí a gente vê o resultado. O resultado fatal tirou os olhos, porque ainda que a força voltasse, Sansão não poderia enxergar aonde estava o inimigo. Então é lamentável o final daquele que sabe do seu chamado, sabe do que deve fazer, mas conscientemente abre mão, abre exceções e acaba roubado pelo seu próprio coração. Muitos homens na Bíblia, né, foram assim também. Então, a Bíblia fala, né, o apóstolo Paulo fala sobre a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, que provém do mundo. E ele não soube controlar. Então, a gente percebe que a cobiça, a soberba dos olhos, da vida, dominaram ele. Você vê que o diabo foi tirar justamente aquilo que era um valor muito importante na alma dele, na mente dele. Então, ele cobiçava, né, as mulheres e tal. E veja, o diabo foi tocar bem naquilo que o fortalecia, entre aspas, na alma. Pois é. Vamos atender agora o Marcondes, da Vila Formosa, na zona leste de São Paulo. Boa tarde, Marcondes. Boa tarde, querida. Tudo bom? Graças ao Deus eterno. Muito legal a tua participação. Você quer tirar alguma dúvida sobre o tema ou algum outro assunto? Só uma pequena dúvida, não seria uma dúvida. É porque Sansão, né, ele dormindo com as prostitutas, e o Espírito de Deus era sobre Sansão ainda. Sim. Mesmo que o Sansão, dormindo com as prostitutas, o Espírito de Deus estava sobre Sansão ainda, ele não era um templo sujo, o Espírito de Deus ainda está usando ele como um homem de Deus. No tempo de hoje seria assim, né? O advogado é Jesus Cristo, ele nos perdoa de todos os pecados. Mas no Antigo Testamento, na lei, como é que é essa caminho entre o homem e o Espírito de Deus pousando sobre o homem, sendo que ele já era o templo sujo? Muito boa pergunta. Bispo G, no caso de Sansão, a gente até comentou agora até a questão da unção, né? Porque a unção ela é irrevogável. Ele tinha essa unção, ele tinha esse envio, esse chamado. Por que o Espírito Santo não se apartou dele, mesmo ele nesse ciclo do pecado? Então veja bem, porque assim, havia uma marca sobre ele.
E nós temos que entender que aquilo que é o objetivo de Deus na nossa vida, às vezes é mais forte do que a nossa própria vida. Então havia um objetivo de que ele se tornasse um grande libertador, um grande juiz. Então, acima de tudo, era o chamado. E ali ainda havia uma prerrogativa dele manter o chamado. O nazireado dele ainda tinha algum caminho. Agora, o Espírito Santo não vinha na condição que nós falamos do Espírito habitar na nossa vida. Trazia para ele força física e ele também, que era um nazireu nascido, ele dispunha já de uma força física. Só depois de cortar aquilo que era o sinal da consagração dele, do chamado dele, é que ele realmente se enfraquece, mas não totalmente. Ele ainda tem o seu potencial normal, que já era um homem viril, vigoroso, e assim ele deu conta, né? Porque eu não entendo de ter visto que o Espírito de Deus vinha sobre ele aqui. Depois ali em Gaza, não fala que vem o Espírito, fala que ele vai, tira e joga. E da mesma forma não fala na hora que ele está com Dalila, que o Espírito vem sobre ele. Então aquilo que ele tem é aquilo que ele tinha recebido, que era um vigor físico exacerbado, ligado obviamente ao chamado nazireado, que ele vai depois perder completamente quando ele corta o seu cabelo, que era sinal disso. Aí não tem uma indicação depois mesmo. É mais ou menos o que aconteceu com Saul, né? Saul, ele vai vivendo altos e baixos, tem uma hora que você não vê mais Deus agindo na vida de Saul, pelo contrário, até tem um espírito imundo que passa a tomar conta da vida dele. Então, a questão ele tinha essa unção, só que ele permitiu esse esvaziamento, entendeu, Marcondes? Sim. Tá legal. Quer mandar um abraço para alguém? Não, só para todos os irmãos em Cristo. Joia. Deus abençoe, Marcondes. Muito obrigado pela sua participação. Amém. Glória a Deus, querido. Maravilha. É uma pergunta interessante, Bispo Gêmeo. Eu quero pegar o gancho de Marcondes. E no caso hoje, de um líder de ministério, um pastor, e ele cuida de ovelhas, ele tem um corpo que ele é responsável, um ministério, não precisa ser necessariamente uma igreja, um ministério, e ele está em pecado, uma prostituição, por exemplo, como Sansão. Mas Deus pode usá-lo, vamos supor, pessoas que falam, não, mas eu fui curada com o culto dele, uma palavra e tal. Como é que funciona isso? Porque o que acontece? O que trata as pessoas dentro da igreja é o Espírito de Deus. Então, um pastor, alguém que tenha uma vida, vamos dizer assim, como contaminada, ele pode até ministrar uma palavra e ela surtir efeito, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. E a sinceridade da pessoa é manifesta através da cura. Tanto que Jesus falou, olha, muitos vão expulsar demônio no meu nome, vão curar no meu nome, mas vão chegar diante de mim, depois vão falar, eis-me aqui, mas olha, ele vai falar o seguinte, aparta de mim, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. E o que está reservado para eles é a dor, a tortura eterna, como é colocada. Então, independe daquilo que é a pessoa em si, por isso que cria uma ilusão, é aquilo que o apóstolo nos fala, é a herança do filho pródigo, ela dura um determinado tempo, e da mesma forma, aquilo que alguns ministérios e pessoas fazem também, mas na hora H vão dar conta daquilo que fizeram, e se escandalizarem alguém é pior ainda, né? Pior ainda, esse é o ponto, né, mais perigoso. Pois bem, vamos terminar aí dentro da passagem final do livro de Juízes, capítulo 16, infelizmente encerrando a história desse juiz muito interessante, Sansão. Vamos lá, Juízes capítulo 16, versículos 23 a 30. Então, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrarem. E diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruiu a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram, mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão, deixe-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia.
Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Pois é, hein? Essa acho que é uma história triste, né? Uhum. O cara que tinha tudo para dar certo e acaba desta forma. O interessante é que ele está numa festa, a adoração a esse Deus, ele é um instrumento de lazer. Quando fala que lazer, Bispo G, é orgia, todo tipo de sujeira da época, né? Então estavam abusando do corpo dele, assim, zombando e tudo mais. E a frase, a oração dele, diz exatamente aquilo que ele teve agora consciência de que ele não realizou. Ele falou, por um dos meus olhos. Porque a verdade é, Sansão admitiu que nunca teve visão. Não, Senhor, eu preciso ter pelo menos um dos meus olhos, me dá força. Porque agora eu entendi o meu chamado não era para ficar com o filisteu. Meu chamado era para matar filisteu. E é claro que a imagem que tem é que ele abraça, né, as duas colunas e empurra, não é? Então não é muito a visão às vezes grega que se tem da coisa, que ele fica um de cada lado assim. Isso é uma visão um pouco grega, né, que é baseada na história de Hércules, né? Na verdade ele abraça as duas e ele empurra as duas e aí cai o telhado, né, daquele templo enorme, e a palavra fala que eram 3.000 pessoas, 3.000 homens e mulheres que estavam ali. E por isso que diz que ele matou mais gente na morte dele do que em vida. Então ele completou talvez parte do seu chamado de trazer esse livramento, o juízo contra os filisteus, mas 20 anos ele poderia ter feito muito mais. E os filisteus tinham oprimido 40 anos Israel. Então, quantas pessoas que têm um chamado, uma história pela frente e abortaram, porque se entregaram aos desejos do inimigo, se entregaram à vontade da sua própria carne. Pessoas que poderiam ter sido grandes bispos, pastores, pregadores, músicos para o Senhor, e que hoje, né, acabam abortando o futuro, a sucessão e tudo mais. Por quê? Porque preferiu seguir o seu coração humano. E assim um detalhe, Dani, importante, né? Até a pergunta que foi colocada aqui, porque ele não percebeu, mas o Espírito do Senhor só o visitou a última vez quando ele foi pegar aquelas vestes dos ascalonitas. Quando ele está com a prostituta, dali para frente o Espírito do Senhor já não o visita mais. Mas ele tinha força. Então ele se enganava com a força que era dele. E no final ele recebe a força de Deus mesmo, do Deus Todo-Poderoso, quando ele o quê? Se arrepende e busca o Espírito Santo. E o Espírito Santo se manifesta, né? Sim. E aí ele cumpre o seu chamado. Muito bem, essa foi a história de Sansão. Uma história que mostra bem o que acontecia com a maioria dos juízes, né? Não deixou sucessor. E nós vemos que a história só vai mudar mesmo a partir do último juiz de Israel, que se chama Samuel. Na próxima aula nós vamos estudar primeiro sobre Ruth, né? Ruth é uma figura muito importante para a gente entender a história de Davi, e ela pega ainda esse período final dos juízes, e mais para frente vamos estudar sobre o profeta Samuel. Antes de nós revisarmos a aula de hoje, quero te dar a dica Gospel Bay, que é a Bíblia Apostólica, uma Bíblia incrível de estudos, uma Bíblia que vai auxiliar a tua leitura da Palavra de Deus. Esta Bíblia, ela tem 5.000 notas de referência no rodapé de cada página, muito, muito legal. Cada página, né, tem um dado histórico, um dado espiritual, principalmente revelações. Então, toda essa Bíblia tem mais de 5.000 notas de referência. Também tem 40 estudos, 40 ministrações de oferta, 40 perfis de personagem, mapa colorido, tabela histórica, muito, muito bacana. É uma Bíblia completa, uma Bíblia na visão apostólica, os fundamentos da igreja. Então adquira agora por um preço
muito especial, pagamento facilitado no site gospelbay.com.br. Você vai receber com toda a comodidade na tua casa e segurança. Ah, bispo, puxa, agora não tem como acessar a internet, tem alguma outra forma? Tem sim. Televendas. Você pode ligar no telefone operadora 11 3500 1222. Gospel Bay é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. gospelbay.com.br. Sua compra com segurança e entrega pontual. Os melhores preços com pagamento facilitado em todos os cartões. E ainda a fácil navegação pela sua loja cristã virtual você só encontra no gospelbay.com.br. Vamos revisar a aula sobre a queda de Sansão. Na aula de hoje, estudamos sobre a queda de Sansão, o juiz que tinha força sobre-humana em virtude do voto de Nazireu. Sansão degradou-se por se relacionar com as prostitutas do inimigo e ainda se apegou a Dalila, a maioral das mulheres. Depois de muita insistência, Dalila descobriu o segredo da força, raspou a cabeça de Sansão, que acabou enjaulado como animal pelos filisteus. Em uma festa no templo de Dagon, Sansão teve sua força recuperada após pedir a Deus, derrubou as colunas do templo e matou mais gente na sua morte do que em vida. Até a próxima aula. Deus te abençoe.